Tópico agora importantíssimo dessa nossa aula, que talvez seja um dos pontos de processo penal que mais fez discutirmos o direito internacional dos direitos humanos no Brasil nos últimos anos, que é a garantia da audiência de custódia. A primeira parte do artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção, que já fizemos a leitura anteriormente, estabelece algo muito simples. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora perante um juiz ou outro funcionário autorizado pela lei para exercer funções judiciais. A audiência de custódia é quase que um direito natural. Muitos de nós, se imaginarmos, se eu for preso no Brasil ou em outro país, algo que vou desejar muito imediatamente é me explicar para um juiz. É uma garantia, portanto, insisto, quase que natural, um instinto automático de uma pessoa presa. Foi preso, eu preciso me explicar para um juiz, demandar a minha liberdade, me explicar, pedir para que responda ao processo em liberdade. Eu preciso estar diante de um juiz do Ministério Público da minha defesa técnica para talvez relatar que fui vítima de violência policial. Por isso, a audiência de custódia existe em quase todos os países do mundo. Quando eu fui escrever o meu livro sobre a audiência de custódia, eu tive, inclusive, dificuldade para conseguir um material de doutrina no direito comparado. E isso porque nós temos o costume de nomear um instituto quando esse instituto tem algumas peculiaridades que mereçam ser destacadas. A audiência de custódia, em muitos países, sequer é discutida, sequer recebe esse nome. É simplesmente uma audiência. Em alguns países de apresentação, em outros países, simplesmente uma audiência. Sequer tem esse outro nome, audiência de custódia, de tão natural e incorporada ao ordenamento jurídico dos países que ela já está. Anoto agora para vocês as finalidades deste ato. A audiência de custódia, primeiro, cumpre, é claro, com a finalidade de ajustar o processo penal brasileiro ao direito internacional dos direitos humanos. Há uma imposição da Convenção Americana, de outros tratados do sistema interamericano e também do sistema global. Segunda finalidade, a audiência de custódia coíbe, previne prisões ilegais, arbitrárias ou desnecessárias. E, finalmente, protege a integridade física e psicológica da pessoa presa. Para a Corte Interamericana, este controle judicial imediato é essencial para proteger a liberdade pessoal e também outros direitos como a vida e a integridade pessoal. No julgamento do caso Tibe contra o Equador, que é um grande caso da Corte Interamericana em matéria penal, a Corte decidiu que o fato de o juiz ter conhecimento da prisão ou receber um relatório policial a esse respeito não satisfaz a garantia do artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção Americana. Vejam só, o fato de o delegado de polícia, a autoridade policial, remeter ao juiz um papel, o auto de prisão em flagrante, por exemplo, o fato de o juiz tomar conhecimento da prisão, isso não satisfaz essa garantia. A audiência de custódia assegura à pessoa presa o direito de ser ouvida e não apenas o direito de ser lida. Nós temos assim uma superação de um sistema puramente cartorial para um sistema oral, em que a liberdade da pessoa presa será debatida diretamente e não por meio de assessores, assistentes, estagiários, pela Defensoria Pública ou advogado criminalista, pelo Ministério Público, e o juiz deve decidir, na presença da pessoa presa, se ela ficará presa ou poderá responder o processo em liberdade. Competência para presidir o ato. Somente o juiz, somente a autoridade judicial pode presidir uma audiência de custódia. O artigo 7º, parágrafo 5º, de acordo com o entendimento da Corte Interamericana, caso Chaparro Álvares, caso Acosta Caldeirão contra o Equador, entre outros,
esse artigo deve ser interpretado em conformidade ou em conjunto com o artigo 8º, parágrafo 1º da Convenção Americana, que prevê a garantia de ser ouvido e julgado por um juiz competente, independente e imparcial. A apresentação ao Ministério Público, à defesa, ao advogado, à autoridade policial não satisfaz essa garantia. Somente o juiz pode realizar o ato. Somente uma autoridade que tenha poder liberatório. O Ministério Público tem poder liberatório? Não tem poder liberatório. A autoridade policial tem poder liberatório? Um pouco, porque pode conceder fiança em crimes menos graves. Mas é um poder liberatório muito diminuto. E, além disso, não se pode confiar a uma instituição policial, ainda que diversa, de outro ramo da polícia, que realizou a prisão em flagrante, a polícia militar. Enfim, não se pode confiar à polícia a fiscalização de se a pessoa presa sofreu ou não uma violência policial. É o juiz que deve presidir a audiência de custódia e ninguém mais. Mas nós temos aqui um ponto que dá uma margem para a discussão. A parte final do artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção Americana, consta o seguinte: toda pessoa presa ou retida, detida, deve ser apresentada a um juiz sem demora ou a outro funcionário autorizado pela lei para exercer funções judiciais. Esse dispositivo não merecia estar no texto da Convenção Americana. O registro histórico de redação da Convenção Americana tem a informação do seguinte: quando a Convenção Americana foi redigida, em meados da década de 60 do século passado, alguns especialistas do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, já que a Convenção Europeia é do início da década de 50 do século passado, especialistas do Sistema Europeu auxiliaram os especialistas do sistema interamericano a redigirem a Convenção Americana. No sistema europeu, na Europa, em alguns países, a magistratura e o Ministério Público são uma mesma instituição, inclusive com a possibilidade de migrações recíprocas de carreiras durante a trajetória profissional do funcionário público. Daí que, no sistema europeu, um dispositivo como este tem certa pertinência. E ainda, em alguns países da Europa, o Ministério Público assume uma função mais de magistratura em alguns casos, exercendo poder liberatório. Nas Américas, porém, isso não existe. No Brasil, em especial, isso não existe. Por isso, precisamos interpretar esse dispositivo de forma sistemática, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Convenção Americana, para responder o seguinte: somente quem é independente, competente, imparcial e tenha poder liberatório pode presidir a audiência de custódia. No Brasil, a única autoridade que preenche esses requisitos é o juiz, são os membros da magistratura. Seguindo, mas ainda no âmbito da audiência de custódia. A audiência de custódia deve ser realizada, acabamos de fazer uma leitura do artigo 7º, parágrafo 5º, em que consta muito claramente: toda pessoa presa deve ser apresentada a um juiz, e não apenas o preso em flagrante, embora sim, conforme a Corte Interamericana tenha notado, no julgamento do caso Espinosa Gonzalez versus Peru, que a audiência de custódia tem sim particular relevância quando se trata de uma prisão realizada sem ordem judicial. Neste sentido, aqui no Brasil, a resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que em todas as modalidades prisionais deve ser realizada a audiência de custódia e não apenas na prisão em flagrante. No STF, também nesse sentido, a decisão do ministro Fachin na reclamação 29.303. Eu trouxe, inclusive, para vocês um trecho da decisão do ministro Fachin
no agravo regimental, na reclamação 29.303, uma decisão monocrática proferida no dia 10 de dezembro de 2020. O ministro Fachin assim decidiu. É um trecho um pouco mais extenso, faremos aqui uma leitura atenta. Considerado o contexto normativo internacional e nacional, não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, que em razão de prisão em flagrante, quer também nas demais modalidades de prisão, por conta de previsão expressa na legislação processual penal. As normas internacionais que asseguram a realização da audiência de custódia não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõe a Convenção Americana e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. A mesma conclusão foi alcançada pelo Conselho Nacional de Justiça quando editou a já mencionada Resolução 213 de 2015. Impende salientar, prossegue o ministro Fachin, por relevante, que a finalidade da realização da audiência de custódia, independentemente da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao contrário, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. Finalmente, o ministro Fachin defiro a medida liminar para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, a audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. E essa reclamação, que inicialmente foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para o âmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro, posteriormente foi estendida pelo ministro Fachin para outros diversos estados da federação em decisões em pedidos de extensão. O plenário do STF ainda não referendou, ainda não deliberou sobre essa decisão monocrática do ministro Fachin, mas já há, inclusive, outros ministros do STF que decidem no mesmo sentido, fazendo menção, inclusive, a essa decisão do ministro Fachin. O sistema interamericano é muito claro. O sistema global também. É toda pessoa presa. Já no âmbito do sistema europeu, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos deixa uma razoável margem de apreciação nacional, permite que esse ato da audiência de custódia seja realizado somente no caso da prisão em flagrante. Não há essa limitação no âmbito do sistema interamericano. Ainda em se tratando da audiência de custódia, no caso de prisão preventiva ou temporária, principalmente aqui fazendo menção ao caso da prisão preventiva. Muitas pessoas costumam apontar que não há qualquer utilidade, há sim utilidade, na audiência de custódia nos casos de prisão decorrente de cumprimento de mandado judicial. Primeiro, e antes de abordarmos o que está na tela, por quê? Assim como a polícia pode agredir fisicamente uma pessoa numa prisão em flagrante, também pode agredi-la no cumprimento de um mandado de prisão preventiva. E o ato ainda pode ser muito relevante no caso da prisão determinada nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Quando o juiz supõe que, pelo fato de o réu ter sido citado por edital, estar em local incerto e não sabido, ele estaria foragido. E estando foragido, o juiz decreta a prisão preventiva. Em muitos casos, esse mandado de prisão é cumprido e a pessoa diz o seguinte: eu não estava foragido, eu apenas mudei de endereço, mas me desculpem, eu falhei em avisar para a justiça ou sequer sabia que eu devia avisar para a justiça que mudei de endereço. Fora de uma audiência de custódia, essa pessoa pode ficar esquecida na prisão, porque não há uma obrigação.
de notificar a Defensoria Pública quando uma pessoa é presa preventivamente. Há essa obrigação, sim, no caso da prisão em flagrante. Realizando-se o ato da audiência de custódia, a pessoa já comparece, diz para o juiz, a Defensoria Pública ou a Advocacia Criminal, se for o caso, já leva para a audiência de custódia a comprovação de endereço e talvez a pessoa sequer pisa num estabelecimento prisional. Além deste caso do artigo 366 do Código de Processo Penal, a audiência de custódia, no caso de prisão decorrente de cumprimento de mandado judicial, tem também uma grande utilidade no caso de réus homônimos e também para, se for o caso, viabilizar rapidamente a substituição pela prisão domiciliar. Coloco para vocês agora uma questão para reflexão. No caso de mandado de prisão preventiva, cumprido em local distante do juízo que a decretou, quem deve realizar a audiência de custódia? Este é um ponto que ainda encontra divergência na jurisprudência dos tribunais superiores e também em orientações da Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça. Eu sustento o entendimento, desde a primeira edição do meu livro sobre a audiência de custódia e o processo penal brasileiro, que, quando, por exemplo, um juiz da cidade de Campinas decretou a prisão preventiva e este mandado é inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão Preventiva e o mandado acaba sendo cumprido em Manaus, no estado do Amazonas, porque essa pessoa que morava em Campinas estava depois transitando por Manaus. Neste caso, convenhamos, é difícil fazer o traslado dessa pessoa rapidamente, sem demora, de Manaus para Campinas, para que o juiz que decretou a prisão preventiva realize a audiência de custódia. Quem, portanto, deve realizá-la? Eu defendo que, não sendo possível, no caso concreto, como neste caso hipotético de que estamos tratando, o imediato traslado, transferência da pessoa presa para o território do juízo que decretou a prisão preventiva, não sendo também o caso de realizar por videoconferência com o juízo que decretou a prisão, o juízo do local do cumprimento do mandado pode realizar a instrução do ato, identificar se a pessoa presa foi vítima de violência policial, colher a manifestação da pessoa presa, da sua defesa, do Ministério Público, os pedidos finais da acusação e da defesa, encerra o ato. E remete os autos, principalmente ou preferencialmente, de modo eletrônico, para que rapidamente o juízo natural que decretou a prisão preventiva decida pela manutenção ou revogação. Eu sei que é uma engenharia um pouco difícil de viabilizar em casos concretos. A solução diversa, porém, seria contrária à garantia do juízo natural. Imaginem só o juízo de Manaus revogar a prisão preventiva por considerá-la desnecessária, sendo que foi um juízo de outro tribunal que a decretou. Por isso, insisto que deve ser preservada a competência do juízo natural, promovendo-se, então, um fracionamento do ato. O juízo do cumprimento do mandado de prisão instrui a audiência de custódia, remete os autos para o juízo que a decretou para que rapidamente decida sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva. Ainda sobre a audiência de custódia, significado da expressão sem demora. Toda pessoa presa deve ser apresentada sem demora perante uma autoridade judicial. Vejam só, os tribunais internacionais de direitos humanos, a exemplo da Corte Interamericana, do Tribunal Europeu, entendem que essa expressão sem demora deve ser interpretada de acordo com as características de cada caso, não se admitindo, porém, prolongar indevidamente o tempo de detenção sem controle judicial. E o prazo definido no direito interno deve ser compatível com a Convenção Americana. Em linhas gerais, observando a jurisprudência da Corte Interamericana, do Tribunal Europeu e também dos órgãos de tratado do sistema global,
podemos observar que 24 horas, o dia seguinte à prisão, é o ideal. É algo que cumpre com a finalidade de este controle judicial ser de fato imediato, sem demora. Mas em circunstâncias excepcionais, admite-se um prolongamento até por volta de 72 horas. E em casos ainda mais verdadeiramente excepcionais, talvez um pouco mais. Mas devem ser verdadeiramente casos excepcionais. E este prazo de 24 horas, de onde surge, pelo menos no direito internacional, este parâmetro convencional para, de alguma forma, forçarmos a discussão e a incorporação no direito processual penal nacional do Brasil, como regra, pelo menos, do prazo de 24 horas. A partir de um estudo da jurisprudência da Corte Interamericana, nós podemos encontrar alguns casos em que a Corte reconheceu como violado o artigo 7º, parágrafo 5º. No caso Baihari contra a Argentina, a audiência de custódia foi realizada quase uma semana após a prisão. A Corte estabeleceu que houve violação desse dispositivo. No caso Cabreira Garcia e Montiel Flores contra o México, quase 5 dias após. Da mesma forma, violada a garantia da audiência de custódia. Seguindo, por volta de 36 dias, 23 dias, 17 dias, quase 6 meses, quase 2 anos, em todos esses casos, a Corte Interamericana estabeleceu que foi violado o artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção. Explicação, portanto, do parâmetro de 24 horas no sistema interamericano. Vejam só, no julgamento do caso Lopes Álvares contra Honduras, a Corte Interamericana decidiu que o Estado não violou o artigo 7º, parágrafo 5º da Convenção Americana, pois a pessoa presa teria sido apresentada ao juiz no dia seguinte à sua prisão. Por isso, podemos concluir que a Corte Interamericana considera que a expressão sem demora não é violada quando a pessoa presa é apresentada ao juiz no dia seguinte à prisão. Daí a incorporação no direito processual penal nacional deste parâmetro, pelo menos como regra, de 24 horas. Consequência da não realização do ato. O que deve acontecer quando o juiz não quer realizar a audiência de custódia? A Corte Interamericana entende que essa ausência do controle judicial imediato da audiência de custódia deve acarretar que a pessoa seja imediatamente colocada em liberdade ou colocada imediatamente à disposição do juiz. Cito para vocês aí na tela alguns casos da Corte Interamericana neste sentido. No Brasil, quem tem cumprido essa jurisprudência, em linhas gerais, é o STF. O STF em habeas corpus, em reclamações. O STF, quando constata que o juiz não realizou a audiência de custódia, ele determina, juiz, realize a audiência de custódia no prazo tal. Já o STJ tem adotado uma jurisprudência contrária ao entendimento da Corte Interamericana. O STJ tem decidido reiteradamente que a conversão do flagrante em prisão preventiva elimina aquele vício anterior da não realização da audiência de custódia. Na verdade, o entendimento que, na minha compreensão, seria mais correto, sequer é o entendimento da Corte Interamericana. O entendimento que seria mais correto consistiria em considerar a audiência de custódia como uma das etapas da conformação procedimental de uma prisão, seja prisão em flagrante, temporária, preventiva, em alguns casos até definitiva. Na ausência da audiência de custódia, o procedimento é ilegal e a prisão deve ser relaxada. Caio, mas e se a prisão for muito necessária? Eu também lamento. E não me entusiasma a ideia de soltar uma pessoa que deveria estar presa preventivamente. Mas aqui estamos em um âmbito de discussão mais técnico, menos apaixonado. Nós somente podemos discutir necessidade
ou desnecessidade da prisão quando superamos o degrau da legalidade. Se a prisão é ilegal, não importa se ela é necessária. Se é ilegal, ela deve ser relaxada. Depois, se o juiz, não de ofício, mas a pedido de um dos legitimados, vai decretá-la de novo, isso é um outro problema. O juiz pode decretá-la novamente. Dependendo de quantos dias se passa, a partir do momento em que a pessoa foi colocada em liberdade, talvez o juiz terá um obstáculo a mais de justificar com novos argumentos o requisito da contemporaneidade. Mas como nessa certificação nós queremos aprender mais o entendimento da Corte Interamericana do que o meu entendimento pessoal, este é o entendimento da Corte. Não realizada a audiência de custódia, provocado o órgão judicial competente, deve ser determinado ou que a pessoa seja imediatamente colocada em liberdade ou que imediatamente a pessoa seja colocada à disposição do juiz para a realização do ato. Audiência de custódia por videoconferência. Acredito que este seja o último tópico envolvendo a audiência de custódia. É possível realizar a audiência de custódia por videoconferência? Todas essas finalidades importantes que estamos aqui chamando a atenção sobre o quanto é relevante a audiência de custódia para a prevenção da violência policial, também para a repressão, mas principalmente na prevenção. Por isso que quando são divulgados alguns dados estatísticos, no sentido de que, ora, há poucas pessoas presas afirmando que foram vítimas de violência policial, a nossa polícia não agride as pessoas, por isso esse ato é desnecessário. Não, temos aqui dois problemas nesse argumento. Primeiro problema, a subnotificação. Nem todas as pessoas que sofreram algum tipo de violência policial se sentem à vontade para relatar perante o sistema de justiça criminal que sofreram essa violência, porque sabem que em determinado momento poderá ser a sua palavra contra a palavra do policial. Segundo o entrave desse argumento, a audiência de custódia serve principalmente para prevenir a violência policial. Daí que bom que são poucos casos. Desconsiderando a questão da subnotificação, pode ser que o mal policial, que eu não tenho a menor dúvida, é a minoria na corporação policial. O mal policial, a minoria, que desejava agredir uma pessoa que foi presa em flagrante ou no cumprimento de um mandado de prisão, após a audiência de custódia, ele sabe, após o advento desse instituto, amanhã, um dia após a prisão, essa pessoa estará diante de um juiz, de um membro do Ministério Público, de um advogado ou de um membro da Defensoria Pública. E essa pessoa poderá contar para o juiz, após ter sido submetida a um exame médico legal, se sofreu ou não qualquer tipo de violência. Voltamos para a questão. A Convenção Americana é muito clara ao mencionar que toda pessoa deve ser conduzida à presença do juiz. Quem está numa audiência de custódia por videoconferência não foi conduzida e também não está à presença do juiz. Por videoconferência, a pessoa está na presença? Eu acho que isso é muito entusiasmo com a tecnologia. Eu estou aqui na presença de vocês. Vocês conseguem dominar tudo o que acontece aqui nesse ambiente? Se eu fosse uma pessoa privada de liberdade, fui preso em flagrante, o que garante para você, que é juiz, que aqui na minha frente não estão dois policiais armados, olhando para mim com olhos me intimidando? Eu teria liberdade, estando dentro de uma prisão, inclusive, para relatar aqui para juízes, para um juiz, para o Ministério Público, para a defesa técnica, sim, fui vítima de violência policial, estando dentro de um estabelecimento policial? É claro que não. Por isso que as defensorias e outras organizações não governamentais sustentaram com muita
com muita força durante a pandemia que tortura não se vê pela TV e não se vê mesmo. A audiência de custódia por videoconferência mata o caráter humanizatório do ato e prejudica o cumprimento dessa finalidade de prevenir e reprimir a violência policial. Ainda, a realização do ato por videoconferência ignora ou viola as finalidades atribuídas a ele, principalmente a proteção da integridade física e psicológica da pessoa presa. Vejam só, muito excepcionalmente, porém, como por exemplo, quando tivemos no período mais complicado da pandemia da Covid-19, naquele momento em que todos estávamos verdadeiramente em casa, em que as autoridades sanitárias ainda sequer sabiam do que poderíamos ou não poderíamos fazer. Se a máscara, se o álcool em gel, se o distanciamento físico seria o bastante. Aquele foi um exemplo que, na minha compreensão, autorizava a realização da audiência de custódia por videoconferência. Mas o que ocorreu? Quando houve um relaxamento das restrições de circulação, até pouco tempo atrás, estávamos com shoppings abertos, festas, aglomerações, eventos jurídicos e audiência de custódia sendo realizada por videoconferência. A lógica nisso? Não há qualquer lógica nisso. O primeiro ato que deveria ser voltado para o presencial no contexto do sistema de justiça criminal eram as audiências de custódia. No entendimento da Comissão Interamericana, veiculado em um relatório sobre medidas destinadas a reduzir o uso da prisão preventiva nas Américas, do ano de 2017, a Comissão Interamericana também entendeu que, muito excepcionalmente, devidamente fundamentada a decisão, é possível sim realizar a audiência de custódia por videoconferência. Deixo finalmente essa questão para reflexão. Será que os personagens do sistema de justiça criminal, advocacia, defensoria pública, Ministério Público e magistratura se acostumaram com as audiências online? Será que esses atores do sistema de justiça criminal, mesmo tendo sido encerrada a pandemia da Covid-19, quando todos já estamos circulando livremente pelas ruas sem máscaras, será que os atores do sistema de justiça criminal não acostumaram com as audiências à distância e que agora não gostam mais de realizar atos presenciais? E pergunto a vocês, isso pode prejudicar o ideal de humanização da audiência de custódia? Na minha compreensão, isso é um grande perigo para a humanização não apenas das audiências de custódia, mas também para outros atos processuais no contexto do sistema de justiça criminal.